verso 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 14. Paulo, na apresentação da carta, ele começa conversando com a igreja sobre unidade, e aí é interessante que, por conta de uma influência de algumas pessoas estarem valorizando os homens, né? Quem batizou quem? Ele faz uma repreensão sobre isso e depois explica o alvo central da sua pregação. Nós estamos numa série de meditações e pregações sobre uma forma de sermos transformados para vivermos uma cultura diferente, uma cultura conforme o reino de Deus. E hoje não poderia ser diferente, vamos falar sobre a cultura da cruz, o que significa a essência da mensagem da cruz para nós, e como isso deveria nos transformar e redimir. Então acompanha comigo, eu vou do versículo 14, e depois a gente chega no texto áureo da pregação. Versículo 14 diz assim: eu dou graças a Deus, porque não fui eu a batizar nenhum de vocês, exceto duas pessoas, Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro de batizar nenhum outro. Agora olha só, presta atenção, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de quem fala bem, para que não se anule a cruz de Cristo. Verso 18. Certamente, a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu vou repetir esse verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Verso 22. Porque os judeus, eles pedem sinais, milagres, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, quer sejam judeus, gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Na verdade, a cruz, ela tem um significado diferente para quem olha para ela. Se você vivesse no período de Jesus Cristo, estivesse na terra e alguém falasse cruz para você, você teria reações diferentes. Uma reação possível é: não quero estar perto, cruz é ruim, porque a cruz era o elemento de tortura mais doloroso que o Império Romano usava para as piores pessoas. Ou seja, se alguém fosse sentenciado à cruz na época de Jesus, era a mesma coisa que ser sentenciado à morte, e a pior morte possível. E é interessante porque Jesus, quando estabelece a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, o elemento que ganha e exemplifica a graça do Senhor, o sacrifício dele, o amor de Jesus por cada um de nós, se torna o elemento que significava morte. E se você fala que o elemento que você acredita, que está firmada a sua fé hoje, está sendo representada em algo que significava morte, isso é muito estranho. É incomum para quem não acredita, é incomum para quem não lê ou não crê no Senhor Jesus. Mas há uma mudança. E é assim que deve ser também a nossa mente. A expectativa é que a cruz de Cristo mude quem nós somos. Nós hoje adoramos ao Senhor, cantamos, alegramos, batemos palma, levantamos a mão, fomos ministrados na dança, ministrados no teatro, nos cânticos, através de crianças, através de todos, somente porque no centro disso tudo há a mensagem da cruz. Se fosse tirada a mensagem da cruz, tudo aquilo que cremos seria em vão. Nós seríamos malucos se acreditássemos em Jesus e não entendêssemos o que a cruz representa. Só que antes de entendermos o que a cruz de fato representa,
eu queria te apresentar por que Paulo disse que no versículo 22, os judeus queriam milagre e a cruz era um escândalo. E por que nesse mesmo versículo, os gentios, aqueles que não acreditavam, não eram do povo escolhido, eles queriam sabedoria, informações e achavam loucura a cruz. Pense você aguardando uma promessa. Muitas vezes a gente vira o ano, vem período político, a gente ouve promessas, a gente conversa com os amigos, às vezes no casamento, no trabalho, nós ouvimos promessas que vai melhorar, que vai dar tudo certo, e colocamos expectativa nessas promessas. Houve um povo que ao longo de todo o Antigo Testamento, depois de passar por muitos problemas, e a gente na escola bíblica hoje, estudou sobre Moisés, e o povo para passar por dificuldade, escravo, perseguido, vivendo no deserto, esse mesmo povo entrou em guerra, teve problema, foi expulso da terra, e com tantas dificuldades havia uma promessa: um dia vai vir o Salvador, um dia virá o Messias, um dia vai vir alguém que vai por completo te libertar de todo tipo de cativeiro e fazer com que você passe para a liberdade. Porque Páscoa, meu querido, quer dizer passagem. Passar da escravidão para a liberdade. Então um povo aguardava uma promessa. Promessa, promessa, promessa. E eis que chega o dia que aparece um homem fazendo milagres, eis que chega um dia que aparece um homem que transforma água em vinho, ressuscita mortos, cura aqueles que precisam, prega, ensina, e todos começam a olhar, é ele, é ele. Os meus problemas vão ter uma solução, porque agora chegou o meu Salvador. As minhas maiores dificuldades vão ser resolvidas agora, porque Jesus chegou. E aí esse Jesus prega, ensina, adverte, faz milagre, vai chegando a Páscoa, e esse Jesus está ensinando, só que algumas pessoas acham estranho o que ele ensina, sacrificar, morrer para viver, amar ao próximo, abrir mão, até que num determinado momento, aquele povo que acreditava que nele se cumpria as promessas, começa a ver um Jesus que diz sobre cruz. Como que pode o Salvador da minha história morrer? Como que pode aquele que veio para mudar quem eu sou, falar assim, vou morrer daqui a alguns dias? E não só morrer na cruz, se tornar maldição. Então o judeu olha para Jesus e fala, como é que pode esse que tem poder para me salvar, ao invés de fazer um milagre e mostrar o seu poder, morrer da pior forma possível? E eu vou acreditar nele? Acreditar nesse que deveria ter poder e se entrega na cruz? Absurdo. Eu rejeito, eu não o quero. Então os judeus, que queriam muitos sinais e milagres, rejeitavam o Salvador, porque a maior obra que ele tinha era morrer na cruz por eles. Primeira pergunta que eu tenho a fazer é, qual é a sua expectativa na cruz de Cristo? Quais são as promessas que talvez você trouxe hoje à noite, esperando que Jesus enfim resolvesse? Porque a nossa expectativa do que Jesus vai fazer em nós movimenta o quão frustrados ou satisfeitos estaremos hoje. Eu posso te dizer que se a sua expectativa é vida abundante, isso se cumpriu na cruz. Porque João 10 diz que ele veio para dar vida e vida abundante. Se você queria paz, isso se cumpriu na cruz, porque na cruz Jesus demonstrou o seu poder na terra, no céu, para demônios, demonstrou o seu poder para os anjos, todos reconhecem que ele é soberano. Se ele é soberano, ele é o príncipe de todas as coisas, inclusive te dá paz. Se a sua expectativa é que todos morreremos, eu, você, e uma vez morto, você ou vai para uma vida eterna, uma morte eterna, em Cristo há vida eterna. Só que algumas expectativas que nós colocamos nele, não é sobre isso. Não é sobre isso. E quando ele não faz, isso nos fere. Isso parece como que Jesus não fez em mim.
não deu aquela cura que eu esperava, aquela transformação, não realizou aquele sonho, e começa a história ser sobre nós e não mais sobre a cruz. Os judeus estavam esperando mais um milagre. Demonstre mais uma vez que o Senhor é todo-poderoso. E o grande milagre é que Jesus morre na cruz, para que a morte que era nossa estivesse sobre ele. Qual é a promessa que você aguarda que se realize na sua história? Essa promessa, ela está centrada na cruz de Cristo? Essa promessa está centrada no Senhor? Ela tem a ver com o propósito de Deus na sua vida? Porque era isso que os judeus queriam, mais um milagre. Faz mais um milagre. Só que havia um outro povo, além dos judeus que esperavam mais um milagre, mais um acontecimento inacreditável. Havia um pessoal mais cético, que quando via um milagre falava, será? Olha, eu quero entender. Eu preciso entender. Eu preciso entender como que a ciência explica a morte e ressurreição de alguém. Eu preciso que a matemática, a física apresentem argumentos. Eu preciso de uma prova irrefutável para que a minha mente possa conceber a realidade da cruz. Assim eram os gregos. Os gregos, filósofos, queriam que se fosse explicado de forma muito racional. Se não der para entender, eu não quero. Se não der para ser só racional e eu possa tocar, não faz sentido. E aí você imagina, então, um grupo de irmãos numa igreja, cultuando ao Senhor, aí chega um desses sábios que quer informação. E ele se senta para ouvir a mensagem da cruz. E aí o cara fala, olha, veio até a terra. Vamos fazer um exercício? Quando eu terminar a frase e falar amém, você fala amém, só para poder o entusiasmo da igreja. Ó. Ah, houve um homem aqui na terra que fez tudo por nós, amém? E está o sábio olhando, falando assim, ó, esse cara foi bom. Ele fez milagres, amém? Amém. Ele fez tudo por nós, amém? Amém. Ele é o Salvador, amém? Amém. E está o sábio escutando no fundo. E ele se entregou na cruz, amém? Amém? Agora o sábio fala, amém? O cara é o Salvador e morreu na cruz. Estranho, foi para a cruz, não. E se ele é todo poderoso, ele vai sair. Continua. E na cruz ele morreu, amém? E o sábio está, morreu? Mas ele não era o que salvava? E ao terceiro dia ressuscitou, amém? O sábio já fica maluco, não é possível. Como é que pode? O Salvador morre e volta, isso não existe. Eu não consigo entender. Assim eram os sábios. E por isso, para os judeus que queriam um milagre, o extraordinário, e queria mais uma prova, Jesus já tinha provado o suficiente com quem ele era. Mas para o sábio que queria mais uma explicação, mais uma vez explicar um detalhe, ele já falou o seguinte, eu sou suficiente, basta que você creia. Não é que a fé seja irracional, mas isso não significa que Deus não tenha dado o suficiente para eu acreditar que a cruz é de verdade. Então, alguns queriam mais um milagre, e alguns queriam mais uma informação. Cristo já fez todos os milagres, e Cristo já revelou tudo que tinha que ser revelado. Logo, a cruz se torna suficiente. Paulo diz, você está com a Bíblia aberta aí, amém ou não amém? Quem não está, fala assim, misericórdia. Abre aí no capítulo 15. Agora sim o 15. 1 Coríntios 15. Aí você abre no versículo 12. Primeira Coríntios 15, 12. Aguardo só o farfalhar da folha parar, que eu já sei que vocês acharam. Falei, bonito farfalhar, vai. Versículo 12 diz assim, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Se não houver ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a fé que vocês têm. Além disso, se Cristo não ressuscitou, além da sua fé ser vã
e a sua pregação também, verso 15. Somos falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, a qual, se nós estamos errados, ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha a coragem de Paulo ao falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A falar sobre o que verdadeiramente é a Páscoa que apresenta Cristo. Ele diz que se Cristo não morreu e ressuscitou, tudo o que ele já ensinou não serve de nada. Se não acreditarmos no poder de Jesus na cruz, na ressurreição de Cristo na cruz, tudo aquilo que podemos crer, falar, adorar, cantar, apresentar, expor nas redes sociais, vestir, é vão, não serve de nada. Se não houver certeza da ressurreição de Cristo e do poder do Senhor, de nada serve a nossa mensagem. Existe então uma forma de existir que a cruz norteia tudo que somos. Porque vamos lá, se você acredita de fato na mensagem da cruz, e você cantou tão bonito, sim, eu amo a mensagem da cruz, até quando que você vai proclamar? Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei a mensagem da cruz até por uma coroa trocar. Então você disse que ama, que vai proclamar e vai levar a sua vida inteira. Que mensagem é essa? Se alguém te abordasse agora e falasse, como eu vejo na sua vida a cruz de Cristo? Talvez a expectativa de alguns é uma proclamação de vitória, bênçãos materiais. Mas a forma como pode-se ver a mensagem da cruz em nós é vendo o sacrifício, amor e serviço. Uma cultura baseada na cruz é que cada um de nós precisa ter o mesmo exemplo de Jesus. Se Jesus foi capaz de, sendo santo, morrer na cruz pelos pecadores, o que te impediria de fazer algo por alguém? O que te impediria de ser bênção no seu trabalho? Alguém chato, alguém ruim de trabalhar, alguém interesseiro, egoísta, que está nas costas dos outros, isso te impediria de abençoar? Porque não impediu Cristo de ir na cruz. E é essa mensagem que é norte para a nossa vida. O que te impediria de ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe? É a não resposta da sua família, é não conhecerem ainda o Senhor, é algum problema? Porque Cristo foi até a cruz por cada um de nós. E a pessoa mais problemática que nós conhecemos somos nós mesmos. E me parece que hoje em dia, falar sobre cruz, às vezes, é uma foto bonita do Instagram, é uma estampa bonita de uma camisa, mas não é um estilo de vida que nós estamos dispostos a viver. É bonito, no fim de semana você pode ver, talvez você coloque, eu não estou falando que é falso, você vai colocar. Senão você fala assim, opa, estou falando que eu sou falso quando eu posto, não é isso não. Mas pode olhar, de sexta-feira a domingo, o quanto de postagem que você vai ver na rede social com a cruz. Coisas como, foi por você. Aí a tela muda, é uma cruz, e posta uma cruz, e vai um versículo, e vai um testemunho, uma mão levantada, o quanto vai se falar sobre uma cruz. Só que quando chega na vida, no dia a dia, não vemos essa cruz. E não é que não vemos no outro, porque seria muito fácil encontrar uma lista de 10 pessoas que conhecemos que não parecem Jesus. Se eu falasse assim, em 30 segundos, anota 10 pessoas que não parecem Jesus, ou alguém ia perguntar assim, só 10, pastor? Pode 20, pode mais? Mas se a lista fosse o que eu não pareço com Jesus, o que a cruz ainda não me transformou, essa lista dói. Não sei se alguém falaria, só 10, pastor? Pode 20? Nós nos acostumamos a olhar para a cruz e ver como um adereço. Nos acostumamos a olhar para a cruz e não ver mais sentido. Nós nos acostumamos a assistir uma série e ver Jesus representado, é claro, sofrendo e achar que é qualquer coisa. A ver um filme, A Paixão de Cristo, e ver a encenação do sangue sendo derramado, e isso não serve de nada. Nos acostumamos a ouvir a mensagem que era para entregar tudo e falar, não, tudo não.
Porque se o mesmo Jesus que disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se eu não entendo a cruz, o que você está levando? Nos acostumamos a ver o capitalismo, a cultura, o que for, fazer da Páscoa o momento de comprar chocolate. Chocolate é bom, come. Se você não quiser, irmão, eu te entendo, manda lá para casa. Não tem problema se não gostar de chocolate, mas nos acostumamos a se as pessoas perguntarem o que significa, me fala o símbolo da Páscoa, é o coelho. É um chocolate, não é mais a cruz. Nos acostumamos a perder o sentido da cruz de tal forma, que se torna uma palavra que serve de qualquer coisa. E isso significa que nós podemos estar olhando para o sacrifício de Jesus de qualquer jeito. Meus irmãos, eu não sei o quanto de Cristo constrange a sua vida. Eu não sei qual é a sua reação quando você para. Eu estava ali, sentei ali na hora do teatro, da dança especificamente. Então, Jonathan veio de lá encenando, veio no corredor aqui. Aí eu falei assim, cuidado com as crianças, Jonathan, baixinho assim, em nome de Jesus, que estava com a cruz. A pessoa dá-lhe uma cruzada a alguém, meu Deus do céu. Aí subiu, veio aqui. Aí eu fiquei olhando assim, e aí está lá a mensagem. E aí, de repente, o coração foi desacelerando. Ele foi entregando, ele foi desfalecendo. Até o momento que Cristo morre. E depois vem a dança, ele ressuscita. Mas eu estou falando de um momento na história, onde a vida, que é Cristo, se entregou por você. Aonde o santo, que é Cristo, se entregou por você. E para não falar por você, por mim. Eu não sou merecedor que ninguém aqui morra por mim. Nenhum de vocês. Não há mérito para que eu fale assim, não, Pedro, entre eu e Pedro, leva Pedro porque eu mereço mais que Pedro. Não tem isso. Não tem. E Jesus, que se fosse para morrer, morresse todo mundo por ele, ele falou assim, eu vou. Nós estamos falando de algo que quando eu vejo eu falo, não dá, não pode. Isso me incomoda, eu me sinto sem graça. Ao olhar esse Cristo que morreu na cruz, eu me sinto sem graça de não entregar tudo por ele, simplesmente porque o amor dele me deixa assim, constrangido. E quando eu vejo essas mensagens, seja teatro, seja dança, seja um filme, eu começo a olhar para isso e penso, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? O que a cruz significa para mim se eu não estou disposto a... E aí eu vou lembrando um monte de coisas que eu não estou tão disposto a fazer. O tanto de tempo que eu não abro mão pensando em alguém, o tanto de coisas. O que eu não estou fazendo? Porque Cristo entregou tudo. E eu me sinto mal, eu me sinto constrangido. Eu percebo que há algo mais que eu podia fazer por alguém. Eu podia mandar outra mensagem, eu podia ligar de novo, eu podia mexer os horários, eu podia ter sido mais gentil, eu podia ter demonstrado, eu podia ter sido diferente, só porque Cristo morreu por mim. Eu não sei o que você sente ao saber que Jesus, sendo perfeito, se entregou por você. Então eu não sei o que a cruz tem tido de efeito na sua vida. Houve uma geração de pessoas que ao acreditar tanto na cruz, que ela não quis ficar parada. Ela não aceitou ficar parada. Eu queria te pedir para fazer uma coisa. Você pode ficar de pé? Não acabou não, mas fica de pé. Preste bem atenção, hein? Para exemplificar o que uma geração fez por causa da mensagem da cruz, você vai ser um instrumento disso. Houve um grupo de pessoas que pensou assim, nós conhecemos Jesus, somos a igreja. E ela, ao saber disso, pensou, muita gente por aí não conhece Jesus. Muita gente por aí não desfrutou do amor do Senhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair de onde estamos. E porque Jesus morreu por nós, nós vamos levar essa mensagem para os outros. Então, o que a gente vai fazer? Quem está daqui para a minha direita, vai sair do lugar e vai abraçar alguém para
levar o amor do Senhor na vida de alguém. Pode ir. Daqui, ó, daqui para cá, você sai do lugar e abraça alguém. Isso, vocês saem e abraçam alguém. Vamos embora, vamos embora. Todo mundo, vamos embora, abraça alguém, fala, o Senhor te ama. Aí fica com quem você abraçou. Abraça uma pessoa e fica. Vai, não vai dar para abraçar todo mundo, eu sei. Abraça um e fica, vamos embora. Isso. Só que, quando aquele grupo que saiu do lugar alcançou outras pessoas, quem foi amado disse assim, agora eu conheço o amor de Deus. Mas existem outras pessoas que não conhecem o amor de Deus. E faz sentido eu sair do conforto da minha cadeira, do lugar onde eu estou, para amar outras pessoas. Então agora você vai em dupla dar 2 abraços em quem ainda não recebeu um abraço. Então, um movimento. Pode sair, depois a gente volta, fica tranquilo. Isso, vamos embora. Tem gente que ainda não conheceu o amor do Senhor aqui, ó. Abraça e fica, o movimento é para lá. É isso aí, abraça e fica. Isso. Tem alguém sem abraço? Não tem mais, encontrou aqui. Deixa eu olhar. Tem eu, né? Tipo assim, aqui, ó, pronto. Agora, olha só. Um primeiro grupo disse assim, o amor do Senhor é muito real para que eu guarde. Aí achou um outro grupo. Agora, 2 grupos pensaram assim, o amor do Senhor é muito real para que eu guarde. E alcançou todo mundo. O que todo mundo deveria fazer, então, amanhã, terça-feira e quarta? O amor do Senhor é muito real para eu guardar. Fora dessas paredes, fora desse ambiente, tem muita gente que não conhece ainda o amor do Senhor. E da mesma forma que você saiu do seu conforto, do lugar que você estava, a expectativa é que você saia para amar pessoas. Eu queria orar, depois eu tenho só uma partezinha para concluir, a gente volta para o lugar, mas feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom, e nós estamos entendendo o quão valioso é sacrificar o nosso conforto, sacrificar o nosso tempo, sacrificar o que nós preferimos, para que o amor do Senhor seja conhecido por outros. Porque a sua cruz nos mostra que não devemos ter por preciosa apenas a nossa vida, mas também a vida do próximo. A tua cruz nos mostra que nenhum de nós somos tão bons para abrirmos mão ou não fazermos parte desse movimento de sacrifício e amor. Muito obrigado, Pai, porque conhecemos o seu amor e use a nossa vida para que outros também conheçam, em nome de Jesus. Amém. Agora você volta para o seu lugar, devagar. Final da celebração vai ter mais abraço. Bom que você conheceu aí quem está visitando. Quem nos visita. Isso aí, vamos voltando. Não precisa ter pressa, não. Eu só pedi isso porque você disse que ama a mensagem da cruz, né? E como você disse que vai levar até por uma coroa trocar o tempo todo, você está disposto. Amém? Você acredita que Jesus morreu numa cruz e no 3º dia ressuscitou? Pode responder, sim ou não? Então, quando você canta a música, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, você de fato canta porque crê, sim ou não? Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia fala a verdade de que hoje Ele senta à destra do Pai e governa todas as coisas, porque a Bíblia diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está em Filipenses capítulo 2. Que mesmo sendo Deus, não levou em si conta, ou não teve por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo esvaziou, abriu mão, esvaziou, tornando a forma de servo, se tornando semelhante à figura humana. Ou seja, ele sendo Deus, não falou assim, já que eu sou Deus, eu não vou. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo e veio habitar conosco. E se tornou igual a nós.
E ele, tendo se tornado semelhante à figura humana, ele foi obediente até mesmo à morte. E aí Paulo, falando aos filipenses, disse, não é qualquer morte, é morte de cruz. Então Cristo, ele se tornou igual a você. Ele teve fome, sede, cansaço, sono, sentiu, sofreu, chorou, se alegrou. Cristo, então, ele se tornou igual a nós. E aí a Bíblia diz que, pelo que Deus lhe deu um nome sobre todo o nome, para que toda língua confesse, aí fala língua no céu, na terra, debaixo da terra, que só há um Deus, só há um nome que se pode ser salvo, para a honra e glória de Deus Pai. Essa é a descrição sobre esse Cristo. Então hoje ele está exaltado sobre todas as coisas. Ele está reinando sobre tudo. Você respira porque tudo subsiste nele. Você está de pé porque ele cuida de nós. Não é aleatório, não é por acaso. Você pode não estar vendo, mas Cristo cuida. A bondade dele nos segue todos os dias. A Bíblia diz, certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Graças ao Senhor, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E aí tem o filme que falava assim, ó, o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom. A graça dele se manifesta todos os dias, salvador a todos os homens. Está em Tito. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, potestades, profundeza, altura, pecado, nem o que há hoje, nem algo que existiu antes, nem algo que pode vir, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa da bondade de Deus, nada nos separa da misericórdia de Deus, nada nos separa da presença de Deus, porque a Bíblia diz, para onde eu posso ir para fugir do teu Espírito? Eu posso ir na profundeza e o Senhor lá está. Eu posso subir nas grandes alturas e o Senhor lá está. A Bíblia diz que o socorro dele é bem presente, que você pode elevar os seus olhos para o monte e lá está o Senhor, que você pode habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A Bíblia diz que ele está com você o tempo todo. Se você acredita que Jesus de fato é tudo isso que eu disse, a sua vida precisa ser transformada. Primeira transformação que a sua vida precisa ter, você não vive somente para si. A cruz te libertou de uma existência só para você. E não significa que você não é importante no processo. Cristo não quer te usar como quem usa um item, um objeto. Porque a Bíblia diz que, embora nós sejamos servos, Ele nos trata como amigos. Porque o servo não senta à mesa, o amigo senta. Aos servos não se revela o propósito e os amigos conhecem. Ele poderia nos chamar de servo. Deixa eu te falar algo bem pessoal agora. Vou até tirar o óculos para não falar que é o pastor, Rodrigo. Ó. Se eu fosse só servo, eu estava feliz. Quando eu leio Lucas 15, que o filho pródigo, que fez muita coisa errada, fala, voltarei para a casa do meu pai, ele fala assim, os servos do meu pai têm onde dormir e o que comer, e trabalham para o meu pai. Voltarei para o meu pai e direi, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me chama de teu servo, eu vou trabalhar e tudo mais. É assim que eu me sentiria, eu estaria feliz se eu fosse só escravo do Senhor. Se Deus falasse assim, ó, te libertei, glória a Deus. Quem que eu sou agora? Meu escravo. Uhul! Estava valendo. Porque eu fui liberto da escravidão do pecado. O pecado não é mais uma corrente que me impede de viver. O pecado não é mais uma opressão que me impede de experimentar o Senhor. E aí Jesus fala assim, beleza, você poderia ser só meu escravo, mas eis que te dou novas sandálias para que você ande por aí diferente, te dou roupa nova para que te vejam diferente, e coloco no seu dedo um anel que somente a minha família tem, para que você não seja escravo, mas seja filho. E essa família não pensa só em si, porque esse é o erro do outro filho mais velho, que a festa que era de um animal, que era tudo dele, ele pensou num animal e não em tudo. Não é que Deus tira você da equação e fala, agora você é só um instrumento. Mas podendo nos usar só como instrumento, Ele nos chama de filhos, co-herdeiros com Cristo. O que eu fiz para ser herdeiro de alguma coisa? Para Deus falar, ainda assim você vai herdar algo.
eu vou morrer e vou ter algo com o Senhor. Eu não mereço nada, eu nem fiz nada por isso. E Deus falou assim, eu sei, ainda assim é graça. E aí eu olho para esse Cristo e eu percebo, não é mais sobre mim. Não é mais sobre um eu. Na oração é o pão nosso, é o nosso Pai, seja feita a vossa vontade sobre nós, é tudo nosso. Não é mais sobre mim. Então a cruz de Cristo, para quem crê, que Ele reina sobre todos, não é mais sobre você apenas a história. É sobre nós. Ama teu próximo, como a ti mesmo. Então a cruz de Cristo não apenas muda quem você é hoje. Você pode descansar tranquilo quanto amanhã. Às vezes a gente brinca, né, assim, fala brincando, por exemplo, se às vezes vai atravessar a rua, né? Aí quando está atravessando, acelera um carro. Bora, morreu, estamos com Cristo, vamos embora. Atravessa e deu certo, graças a Deus. Se eu estou aqui é que deu certo, né? Senão... Morreu. Aí a gente brinca às vezes assim, alguém vai fazer isso que eu estou tirando carteira, em algum momento eu vou entrar no carro, alguém vai fazer brincadeirinha, eu já tenho certeza da minha salvação, então bora, pastor, toca o carro. Não, tem certeza, está tranquilo. Só que o que às vezes a gente fala brincando numa situação deveria ser verdade. Cristo não foi parado pela morte. Se tem algo que você acredita que pode parar o ser humano é a morte. Porque os ricos morrem, os pobres morrem. Os reis morrem, os servos morrem. Os grandes cientistas da humanidade morreram. Einstein morreu, Isaac Newton morreu. Os maiores líderes religiosos morreram. Os juízes morreram. Os donos de tudo morreram. Os maiores conhecedores, filósofos, morreram. A morte é certa para todos. Ninguém se salva de morrer. Só que quando Cristo ressuscita, Paulo, nesse texto de Coríntios, ele faz uma pergunta que eu acho incrível. Ele vira como se virasse para a morte e fala, onde está a morte, a sua vitória? Ele vira para a morte e fala, você venceu todos os reis da terra. Você venceu os homens mais poderosos, os maiores pensadores, as melhores pessoas e as piores, os tiranos e os benevolentes, os mais injustos e os santos, a morte venceu. Quando chegou em Cristo, e se é que ela, personificando, pensou que o parou, ao terceiro dia, um grupo de mulheres olhou dentro de uma cova que deveria ter um corpo e falou, cadê? E aí um anjo falou, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E os discípulos que estavam reunidos com medo, falando, e agora, o que vai dar? Jesus aparece, eu estou aqui, quer tocar nas minhas feridas? Toca, sou eu. Os dois que iam para Emaús, falando, deu ruim. Cadê Jesus? Não voltou. Jesus apareceu para eles, sentou à mesa com eles. A morte, como diz a canção, não pôde vencer. A morte que venceu todo mundo até Jesus, pela primeira vez perdeu. E para piorar, ela perde com Jesus, Jesus ainda fala assim, não sou apenas eu que venci. A morte diz o quê? Não sou apenas eu que venci. Eis que virá uma geração que eu morri por ela. E nela nem você, morte, tem poder. Você já passou da morte para a vida eterna, não porque você fez algo, mas porque você creu em Jesus, que não é apenas a ressurreição, Ele é a ressurreição e vida. Ele não apenas é a sua vida hoje, mas Ele é a ressurreição de qualquer coisa que possa te matar. A certeza da vitória contra a morte só é certeza porque Cristo ressuscitou. Você não precisa andar por aí preocupado. Você pode andar tranquilo. Haverá um reencontro. Quando um dia eu morrer, com 98 anos, me dá tempo aí, irmão. Que riram? Eu falei, não, riram. Pô, precisava rir dessa parte. Com 98 anos, pregando ainda, digital? Quando eu tiver 98 anos, se prega por pensamento. Ninguém vai parar. Eu vou estar aqui, projetando. Vamos ver o que o pastor Rodrigo vai falar. Aí eu vou falar assim, eu amo a mensagem. Com 98 anos, e encerrar os meus dias, haverá um reencontro. Eu vou reencontrar você. Eu vou encontrar você. Eu encontrarei você numa realidade onde não há mais tristeza, choro, angústia, ansiedade. Lá haverá um reencontro. Nós estaremos juntos na mesa de novo. Nós vamos celebrar de novo. Nós veremos aqueles que a morte acha que nos tirou, estaremos sentados juntos. Haverá um grande banquete, haverá uma grande festa. Cristo vai estar nessa mesa. Ele ressuscitou dos mortos, a morte não o parou, não vai me parar.
Eu tenho certeza desse reencontro. É por isso que eu preciso falar para as pessoas desse reencontro. Eu preciso dizer para as pessoas, enquanto elas não são paradas pela morte, que quando a morte tentar pará-las, Cristo abrirá uma porta que nem mesmo as portas do inferno poderão deter, porque Ele é maior que a morte. Então eu não posso ficar quieto. Não pode ser só na Páscoa. Não pode ser só quando tem um teatro. Não pode ser só quando as crianças vêm bonitinhas e como elas estavam bonitas cantando. Mas esse insight não pode ser só aqui, esse domingo. Porque pessoas estão caminhando para a morte sem a perspectiva de um reencontro. Meu querido, eu não sei qual é a sensação de quem anda sem esperança nesse mundo. Porque esse mundo é ótimo em ceifar a esperança. Eu não sei não porque eu sou bom ou melhor. Eu não sei. Porque aquele que eu acredito e creio, venceu a morte. A cruz, então, deve te tirar do lugar de pensar só em você. A cruz deve te dar paz para prosseguir e certeza de um reencontro. É isso que eu creio. É isso que a cruz muda em quem nós somos. E assim como Paulo falou, se não for pela cruz de Cristo, eu não tenho mais nada para te oferecer, para que você adore, entregue, viva. Eu não tenho mais nada. Se eu mostrasse as minhas mangas, não há mais nenhuma carta, nenhum truque. A única coisa que eu tenho para pregar e apresentar é Cristo. E se não for somente Cristo, não tenho mais nada a te oferecer. Mas eu te digo que aquele que tem Cristo tem tudo. Mesmo que tenha tudo desse mundo, sem Cristo, nada vale. Fica de pé. Antes da celebração da ceia do Senhor, que é um memorial da cruz, é um memorial do sacrifício da morte, eu queria orar por você. E esse você que eu estou dizendo, é você que entende que hoje algo precisa mudar na sua história por causa da cruz de Cristo. Quer você pensar no outro, quer você entregar a sua vida em definitivo, quer você entender que você precisa ter um outro comportamento, eu quero orar por você. Não porque eu sou melhor ou pior, mas porque eu sei que a decisão de um passo é muito difícil. E nós, como igreja, estamos aqui para orar. Você pode fechar seus olhos, por favor? Todo mundo, todos, feche seus olhos. Porque eu quero orar por você. Eu quero interceder por você para que a cruz seja verdade e que, de fato, a mensagem da Páscoa seja real hoje. Aqueles que passam da escravidão para a liberdade. Aqueles que são libertos de algo para serem livres. Hoje é dia de liberdade. É para a liberdade que o Senhor vos libertou. E eu quero orar por você. Há alguém que hoje entende que a mensagem da cruz toca o coração e transforma? Eu só peço que você levante sua mão, só para orar por você. Deus te abençoe, pode abaixar. Há mais alguém que entende que Cristo nessa noite te liberta de algo, te faz passar para a vida, te chama para uma profundidade? Há mais alguém? Só levantar sua mão. Há mais alguém? Então vamos orar, continue de olhos fechados. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer porque nós amamos, reconhecemos e nos conectamos com a mensagem da cruz. Nós entendemos que o Senhor morreu por nós para nos dar vida e vida abundante, uma vida que vai muito além do que sonhamos e pensamos, uma vida plena. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nós não somos nem merecedores, mas o Senhor nos deu vida, graça abundante. Muito obrigado, Senhor. O que seríamos nós se não fosse o Senhor? Quem seríamos nós se não fosse o Senhor? Que a nossa história, a nossa vida e nossos sonhos sejam sobre a cruz, hoje e para todos sempre. Amém. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor.